Olá, estamos chegando até você com mais um programa Palavra de Esperança. Nós nos encontramos por esse meio para meditarmos sobre a Palavra de Deus. Esse é o 24º domingo após Pentecostes, após a descida do Espírito Santo sobre os seguidores e as seguidoras de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra bíblica que nos acolhe hoje é de Mateus, o capítulo 24, o versículo 42, onde nós lemos o seguinte: Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Enquanto nós vigiamos, enquanto nós aguardamos, o que fazemos? Nós vivemos na nossa esperança. Se aguardamos solidariedade, vivemos solidariedade. Se aguardamos justiça, vivemos justiça hoje. Se aguardamos amor, amamos hoje. Nós nos encontramos no Palavra de Esperança em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para nós orarmos. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado que a Tua esperança nos alimenta no presente. Aumenta em nós a fé, a esperança, sobretudo o amor, que é o vínculo da perfeição entre os seres humanos, é o vínculo da perfeição entre toda a Tua criação. Nós pedimos, Senhor, vem com a Tua palavra, ilumina nossos corações e mentes, para que nós possamos também refletir luz em meio à escuridão e trazer sabor ali onde a vida parece insossa. Nos colocamos em Tuas mãos, sob Teus cuidados, na certeza de que Tu estás presente em nossa vida, conduzindo os nossos passos na direção do Teu reino. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, Teu Filho amado. Amém. Vamos à leitura do texto para a reflexão de hoje, para a pregação de hoje. Nós encontramos no Evangelho de Marcos, o capítulo 12, versículos 38 até 44. Lá está escrito assim: Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças.
preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda, diz Jesus. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa de ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Até aqui o nosso texto. Lâmpada para os nossos pés e luz para o caminhar da nossa vida é a palavra de Deus. Estimado irmão e irmã, normalmente nós tratamos as pessoas conforme a sua formação, o seu cargo. Em cerimônias públicas ou privadas, reservamos um lugar especial para autoridades e pessoas de destaque da sociedade. A princípio, não há nenhum problema nisso. Mas sabemos que existem pessoas que gostam e fazem questão de serem tratadas de maneira diferenciada quando andam nas ruas, participam de alguma festa ou de uma solenidade. Elas cuidam bastante da sua aparência, do que vestem. Há pessoas apegadas a bajulações e não abrem mão disso. Elas se sentem mais importantes, mais valiosas do que as outras pessoas. Certa vez, Jesus teve que tratar de um grupo de pessoas assim, os escribas, que tinham a função de escrever textos, formular leis, registrar dados contábeis, copiar arquivos e informações. Eram pessoas letradas. Em tempos em que as pessoas não sabiam ler e escrever, um escriba tinha uma importância muito grande na sociedade. Mas o que Jesus tinha contra eles? Parece que eles, os escribas, se achavam. Gostavam de andar com capas compridas, que os destacavam da multidão. Gostavam de ser cumprimentados nas praças e gostavam dos lugares de honra, seja na sinagoga ou em banquetes. Diz o versículo 38 e 39 do nosso texto. No texto paralelo de Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 7, Jesus reconhece que não só os escribas, mas também os fariseus têm conhecimento, eles têm conteúdo. Ele, inclusive, recomenda: vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Mas agora vem o centro da crítica de Jesus a essas pessoas. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Ou seja, são pessoas incoerentes. Seu comportamento não condiz, não corresponde ao que pregam. Ensinam uma coisa, mas fazem outra.
Para Jesus, como eles tratam as viúvas, era um exemplo. Os escribas tinham a tarefa de lembrar ao povo que elas, as viúvas, deveriam ser protegidas e amparadas conforme a lei previa. O próprio Deus se colocava como defensor delas. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 18, nós lemos: Ele, Deus, defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. As viúvas figuravam entre aquelas classes sociais mais prejudicadas e carentes de amparo no tempo de Jesus. Estavam em posição de inferioridade. Contavam apenas com a compaixão e a generosidade das pessoas. Era um destino cruel, uma desgraça tornar-se viúva naquele tempo. Poderia voltar para a casa paterna, só se alguém da família pagasse um resgate. Outra alternativa para a viúva era permanecer na família do marido falecido. Mas isso significava, muitas vezes, receber tarefas humilhantes como se ela fosse um fardo naquela família. A acusação de Jesus é séria. Os escribas, ao contrário do que ensinam, exploram as viúvas e roubam os seus bens. Devido à sua reputação de pessoas inteligentes e piedosas, ganhavam o direito de administrar os bens de viúvas. Recebiam por esse serviço, mas muitos cometiam abusos e aproveitavam para depenar, dilapidar os recursos que elas tinham para a sua sobrevivência. Aí dá para entender o alerta de Jesus: cuidado com os mestres da lei, os escribas, versículo 38. Na sua crítica, Jesus foi mais fundo. E, para disfarçarem, fazem orações compridas, versículo 40. Ou seja, usavam a sua religião para dar um ar de legitimidade ao que estavam fazendo. Lobos vestidos em pele de cordeiro. Para gente desse tipo, o castigo de Deus é pior ainda, diz Jesus no versículo 40. Mesmo com toda a dificuldade de sobreviver em seu tempo, Jesus observou que justamente uma viúva deu uma baita colaboração, deu um baita exemplo. Enquanto os ricos davam muito dinheiro para a caixa de ofertas do templo, uma viúva pobre deu as suas 2 moedinhas, sem muito valor, que naquele tempo eram chamadas de lepta. Para se ter uma ideia, eram necessários 8 leptas para se comprar um pardal. É claro que pelo volume parecia muito o que os ricos estavam dando. Mas Jesus disse, eram apenas as sobras. Ela, a viúva, sendo pobre, deu tudo o que tinha para viver. Versículo 44. Assim termina o nosso texto, sem muita explicação. Eu também quero ficar por aqui. Poderia falar das contribuições de nossos membros para a comunidade, das ofertas e das doações. Não vou fazer isso. O que Jesus observou e viu já é o suficiente. É uma mensagem transparente. Não é muito diferente hoje. No lugar das sobras,
deveria ter mais confiança, deveria ter mais generosidade e alegria de poder partilhar. Com quem estava a fé e a confiança na providência divina? Com a viúva pobre. Também a viúva de Serepta, em 1 Reis 17, versículos 8 seguintes, repartiu com o profeta Elias do seu último punhado de farinha e azeite, confiando na promessa de Deus. Que promessa era essa? Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Reparta, compartilhe. Deus não deixará faltar. Foi o que aquela viúva fez. Sim, está faltando confiança em Deus e generosidade no coração das pessoas. 2 viúvas pobres nos mostraram isso hoje. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Convido para orarmos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. 2 viúvas que com o seu comportamento, que com a sua generosidade, nos ensinaram a ter mais confiança em Tua providência divina. O pão nosso de cada dia não nos faltará. Nós podemos sim repartir com generosidade o que Tu nos concedes em abundância. Ajuda-nos, Senhor, a sermos solidários uns com os outros, não apenas com as sobras.
Nós te pedimos, Senhor, que também o nosso comportamento não seja como o dos escribas. Que a gente possa viver aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente prega. Sabemos que não é fácil, mas nós contamos com a presença do Teu Santo Espírito em nossa vida para que Ele conduza a nossa vida pelo trilho da Tua vontade. Perdoa. Quando saímos desse trilho, Senhor, confiamos na Tua misericórdia e no Teu amor. Pedimos, abençoa todas as pessoas de fé, onde quer que elas estejam, em casa, no trabalho, na rua, na igreja, que elas possam dar um bom testemunho de vida coerente com aquilo que elas creem. Nós também te pedimos, Senhor, se Tu com as nossas autoridades, que elas possam ter o mesmo sentimento que o nosso Jesus Cristo teve, nosso Senhor e Salvador, que não veio para ser servido, mas para servir. Servir também não só com suas palavras, mas com os seus bens, para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. Nós te pedimos, Senhor, se Tu com aquelas pessoas que se encontram doentes, que elas possam sentir a Tua presença, o Teu socorro e a Tua ajuda para esse momento difícil da vida. Orienta a mão dos médicos que se preparam para as cirurgias. Nós te pedimos, Senhor, que os medicamentos que as pessoas tomam também possam trazer um bom resultado, trazer a cura. Nós nos colocamos inteiramente em Tuas mãos, sob Teus cuidados. E assim oramos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Palavra de Esperança. A palavra de Deus foi ouvida, a semente foi lançada. Esperamos que na sua vida, na minha, na nossa vida, a palavra de Deus possa trazer os frutos desejados. Receba agora a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer, faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.